Olá! Bem-vindos ao Quiz Pense Rápido. O desafio de hoje é você adivinhar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Fique até o fim do vídeo para ver quantas das 50 perguntas você acerta. Mas antes de começar, inscreva-se aqui no canal e deixe seu like. Preparados? Então vamos para a primeira pergunta. O Sol é uma estrela. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o Sol é a estrela central do nosso sistema solar. Pergunta 2. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Pergunta 3. O gato é um animal herbívoro. Verdadeiro ou falso? Falso, os gatos são carnívoros, principalmente comedores de carne. Pergunta 4. Shakespeare escreveu a Odisseia. Verdadeiro ou falso? Falso, a Odisseia foi escrita por Homero, não por Shakespeare. Pergunta 5. Um hexágono tem 8 lados. Verdadeiro ou falso? Falso, um hexágono tem 6 lados, não 8. Pergunta 6. O Japão é composto por mais de 6.000 ilhas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o Japão é um arquipélago com milhares de ilhas. Pergunta 7. A vitamina C é também conhecida como ácido ascórbico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, a vitamina C é popularmente chamada de ácido ascórbico. Pergunta 8. O órgão responsável pela produção de insulina é o fígado. Verdadeiro ou falso? Falso, a insulina é produzida pelo pâncreas, não pelo fígado. Pergunta 9. A Noruega é conhecida como o país do sol da meia-noite. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, em certas épocas do ano, o sol não se põe em partes da Noruega. Pergunta 10. A matéria é composta por átomos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, todos os materiais são formados por átomos. Pergunta 11. O piano é um instrumento de cordas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, embora tenha teclas, o piano produz som através de cordas. Pergunta 12. Veneza é uma cidade que foi construída sobre a água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Veneza é famosa por seus canais e foi construída sobre uma lagoa. Pergunta 13. O jogo de xadrez tem 64 casas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, um tabuleiro de xadrez é composto por 64 quadrados. Pergunta 14. O Oceano Atlântico é o maior oceano do mundo. Verdadeiro ou falso? Falso, o Oceano Pacífico é o maior, não o Atlântico. Pergunta 15. A alface é uma raiz. Verdadeiro ou falso? Falso, a alface é uma folha, não uma raiz. Pergunta 16. O Polo Norte é um continente. Verdadeiro ou falso?
Falso, o Polo Norte é uma região de gelo marítimo, não um continente. Pergunta 17. A Lua é maior que o planeta Mercúrio. Verdadeiro ou falso? Falso, Mercúrio é maior que a Lua. Pergunta 18. A Terra gira em torno de seu próprio eixo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, a rotação da Terra ocorre em seu eixo. Pergunta 19. O ornitorrinco é um mamífero que põe ovos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ornitorrincos são mamíferos ovíparos. Pergunta 20. O Sol nasce no oeste e se põe no leste. Verdadeiro ou falso? Falso, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Pergunta 21. O titânio é mais denso que o ouro. Verdadeiro ou falso? Falso, o ouro é mais denso que o titânio. Pergunta 22. A vitamina B12 pode ser encontrada em fontes vegetais naturalmente. Verdadeiro ou falso? Falso, a vitamina B12 é encontrada principalmente em produtos de origem animal. Pergunta 23. A Estátua da Liberdade foi um presente do Canadá aos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? Falso, foi um presente da França. Pergunta 24. O bambu é uma árvore. Verdadeiro ou falso? Falso, o bambu é uma gramínea, não uma árvore. Pergunta 25. O Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão. Pergunta 26. Os tubarões são peixes cartilaginosos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tubarões têm esqueletos de cartilagem. Pergunta 27. O DNA humano é composto por 4 tipos de bases nitrogenadas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, adenina, timina, citosina e guanina. Pergunta 28. O dromedário tem 2 corcovas. Verdadeiro ou falso? Falso, o dromedário tem uma corcova, o camelo tem 2. Pergunta 29. A tabela periódica foi criada por Dmitri Mendeleev. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Mendeleev criou a tabela periódica. Pergunta 30. O açúcar é solúvel em água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, açúcar se dissolve em água. Pergunta 31. A Via Láctea é a galáxia onde está localizado o Sistema Solar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o Sistema Solar está na Via Láctea. Pergunta 32. A estrela mais próxima da Terra é Próxima Centauri. Verdadeiro ou falso? Falso, o Sol é a estrela mais próxima da Terra. Pergunta 33. O kiwi é uma fruta que cresce em árvores. Verdadeiro ou falso?
Falso, o kiwi cresce em videiras, não em árvores. Pergunta 34. A Grande Barreira de Coral está localizada no Oceano Índico. Verdadeiro ou falso? Falso, está no Oceano Pacífico. Pergunta 35. As aranhas são insetos. Verdadeiro ou falso? Falso, aranhas são aracnídeos, não insetos. Pergunta 36. O cubo tem 12 arestas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, um cubo tem 12 arestas. Pergunta 37. O Alasca é o estado mais ao norte dos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o Alasca é o estado mais ao norte. Pergunta 38. A velocidade do som é mais rápida na água do que no ar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o som viaja mais rápido na água. Pergunta 39. O corpo humano adulto tem 206 ossos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, um adulto tem 206 ossos. Pergunta 40. A Lua tem atmosfera. Verdadeiro ou falso? Falso, a Lua não tem atmosfera significativa. Pergunta 41. Os pinguins vivem no Polo Norte. Verdadeiro ou falso? Falso, pinguins vivem no Polo Sul, não no Polo Norte. Pergunta 42. A savana é um tipo de floresta tropical. Verdadeiro ou falso? Falso, a savana é uma pastagem, não uma floresta tropical. Pergunta 43. O hélio é o gás mais abundante na atmosfera da Terra. Verdadeiro ou falso? Falso, o nitrogênio é o mais abundante. Pergunta 44. A zebra é um animal nativo da América do Sul. Verdadeiro ou falso? Falso, as zebras são nativas da África. Pergunta 45. O mercúrio é o único metal que é líquido à temperatura ambiente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o mercúrio é líquido à temperatura ambiente. Pergunta 46. O bambu pode crescer mais de 90 centímetros em um único dia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, bambu é conhecido por seu rápido crescimento. Pergunta 47. O sushi é uma comida tradicional da Coreia. Verdadeiro ou falso? Falso, o sushi é tradicionalmente japonês. Pergunta 48. O caviar é feito de ovos de peixe. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, caviar são ovos de peixe, tipicamente de esturjão. Pergunta 49. O kiwi é uma ave nativa da Nova Zelândia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o kiwi é uma ave cônica da Nova Zelândia. Pergunta 50. Os camelos armazenam água em suas corcovas. Verdadeiro ou falso?
falso, os camelos armazenam gordura, não água, em suas corcovas.